Depois da Baja Carmi e do Rally TT Ervideira, o Nacional Todo Terreno prosseguiu com sua terceira etapa, o Rally TT Serras do Norte. A prova marcou o regresso do Campeonato Nacional Todo Terreno ao norte do país, depois da interrupção em 2011. O Motor Clube de Guimarães escolheu a cidade de Ribeira de Pena para servir de base ao dia principal deste terceiro evento do Campeonato Nacional, que abriu, como sempre, junto à cidade de Faf, para os pilotos enfrentarem um primeiro duelo. Um duelo com um percurso com cerca de 10 km de extensão. No segundo dia, 120 km sensivelmente marcavam o setor seletivo decisivo para esta jornada. Em 2011, o Campeonato Nacional Todo Terreno não subiu a norte do país. A cidade de Faf não recebeu a etapa pontuável para o Nacional da Especialidade. Um regresso em 2012 à cidade nortenha, um regresso saudado por todos os pilotos, preparados para enfrentar um piso e um percurso diferente das etapas algarvias e também alentejana que marcaram as duas primeiras provas desta época. Miguel Barbosa era um dos candidatos a vencer, mas a concorrência estava preparada também para tentar dificultar ao máximo a vida do piloto do Mitsubishi Lancer. Uma prova que contou com mais de 3 dezenas de inscritos e que marcou também o final da primeira metade desta temporada 2012. O primeiro dia foi marcado por uma passagem pelo conhecido troço da Lameirinha, habitualmente utilizado pelos carros dos campeonatos de ralis. Este troço tinha cerca de 10 km de extensão e Miguel Barbosa, no final das duas passagens, assumiu de imediato a liderança, mesmo enfrentando um traçado escorregadio que colocou dificuldades a alguns pilotos. O homem do Mitsubishi Racing Lancer assumia de imediato vantagem perante a concorrência. Duas passagens em que Miguel Barbosa conseguiu de imediato mais de 6,5 segundos de vantagem para os adversários mais diretos. Acho que, em primeiro lugar, gostava de salientar que é um regresso fantástico, logo aqui a Faf. É preciso o campeonato ter uma prova a norte, há aqui bastantes fãs e precisamos, é bom para todos uma prova aqui a norte. Entramos com o pé direito, um troço bastante escorregadio, bastante difícil, mas correu-nos bem as duas passagens. Primeira passagem fizemos um erro e falhámos uma travagem. Perdemos aí algum tempo, tivemos que fazer uma manobra, mas de resto confiantes, o carro está bastante bom, estou bastante confiante para amanhã. Miguel Barbosa começava assim da melhor forma esta terceira prova do Campeonato Nacional Todo Terreno. Na segunda posição colocou-se Ricardo Porém, juntamente com o seu irmão Manuel, a garantir o degrau intermédio de pódio no final deste segundo dia, perdendo 6 segundos e 7 décimas para Barbosa, após a dupla passagem a um traçado rápido, espetacular e que serviu para aquecer o mote desta terceira prova, que no dia seguinte teria um tipo de piso bem diferente, com muito mais condução em velocidades também mais baixas. O terceiro posto pertenceu ao homem que venceu a primeira prova desta temporada 2012, Nuno Matos, com o seu Astra Proto. Perdeu 18 segundos e 3 décimas para Miguel Barbosa, estava a 11 segundos e 5 décimas de Ricardo Porém. Sem surpresa, os três principais candidatos a discutir o pódio final neste Rally TT Serras do Norte assumiam protagonismo no final da primeira passagem pelo troço da Lameirinha, protagonismo que reforçaram no final do segundo troço, que serviu de abertura de hostilidades para esta prova do campeonato. Na quarta posição, Paulo Graça colocava a sua Nissan Navara logo atrás dos pilotos que assumiram os lugares de pódio. Mesmo com um número alto nas portas da máquina japonesa, Paulo Graça conseguia ser o quarto mais veloz, perdendo, no entanto, quase 1 minuto e 13 segundos para o líder desta fase inicial da prova de Faf.
A quinta posição no final deste primeiro dia do Rally TT Serras do Norte pertenceu a Edgar Condenso, também ele com um número elevado nas portas da sua Isuzu D-Max, a aproveitar da melhor forma os 2 minutos de intervalo entre a passagem de cada concorrente e também algum vento que se fez sentir para não ter dificuldades em progredir e garantir assim um lugar que lhe dava uma excelente posição de partida para o dia seguinte. Edgar Condenso a fechar na quinta posição após esta dupla passagem super especial, ficando na frente de Pedro Barroco, que com a sua Mazda BT50 assumia também destaque entre os concorrentes do Desafio Mazda que realizavam aqui a sua segunda prova da época. Pedro Barroco a garantir a liderança, ele terminou na sexta posição, liderança no Desafio Mazda. Barroco a perder 1 minuto e 52 segundos, mas a colocar-se na frente de João Rato. João Rato, que era um dos candidatos a vencer neste Desafio Mazda aqui em Faf, a garantir a sétima posição no final deste primeiro dia. Muito rápido, o ex-piloto também do todo-terreno nas motos, a garantir uma boa ordem de partida para o dia seguinte, ficando na frente de José Mendes, que juntamente com Carlos Bexiga colocou a sua Mitsubishi L200 na oitava posição. 1 minuto e quase 57 segundos perdidos para o vencedor, mas ficando muito próximo de João Rato. Apenas 4 décimas de segundo separaram os dois pilotos após quase 20 quilómetros da dupla passagem deste troço que abriu as hostilidades na terceira prova da temporada 2012. Atrás de José Mendes e na nona posição ficava Nuno Tordo. Com a sua Nissan Navara, o piloto esteve em dúvidas para participar nesta terceira prova do campeonato. Acabou por encontrar os apoios logísticos e monetários para estar presente em Faf e assumia a nona posição a 1 minuto e 58 segundos do primeiro classificado, mas principalmente queria lutar pela vitória na sua categoria, a categoria T2. A fechar o top 10, Miguel Paião, outro dos pilotos envolvidos neste Desafio Mazda 2012. Miguel Paião, que ficou a 2 minutos e 6 segundos do vencedor, garantindo assim a 10ª posição na ordem de partida para o dia seguinte, ele que também queria lutar pela vitória no Desafio Mazda. Entre os homens da categoria T8, vantagem inicial neste início de Rally TT Serras do Norte para Tiago Avelar, o vencedor da etapa anterior realizada em terras alentejanas, em Reguengos de Monsaraz, começava da melhor forma esta terceira prova para garantir a liderança, sendo o 14º classificado no final desta primeira abordagem a este regressado Rally TT Serras do Norte ao calendário do Campeonato Nacional. O rápido troço da Lameirinha não deixou de causar vítimas neste primeiro dia do Rally TT Serras do Norte, entre elas Rui Lopes, protagonista deste espetacular capetanço com a sua Mazda BT50. No final, o piloto reconhecia algum exagero na abordagem a um dos saltos deste conhecido troço. Ele conseguiu ainda regressar ao paddock, recuperar a sua Mazda BT50, que resistiu bem à força do embate do capetanço. No dia seguinte seria o último piloto em pista, mercê do muito tempo perdido após o incidente. A classificação final do primeiro dia ditava já a liderança para Miguel Barbosa, na frente de Ricardo Porém e Nuno Matos. Depois vinha a concorrência atrás do prejuízo. Início do segundo dia de prova, com Miguel Barbosa naturalmente a sair na frente. O início do primeiro setor seletivo, com cerca de 120 km de extensão, a ser marcado pela presença da chuva. Chuva que acabaria por desaparecer e deixar assim o terreno em excelentes condições para os pilotos enfrentarem um traçado muito técnico, sinuoso e que quase ditou uma ida forçada ao ginásio para toda a caravana de 33 pilotos que estiveram no final do primeiro dia para abordarem a segunda e longa etapa deste Rally TT Serras do Norte. Miguel Barbosa assumiu vantagem logo na primeira passagem pelo setor seletivo, vantagem essa que segurou mesmo com problema de direção assistida na segunda passagem, garantindo a segunda vitória nesta época 2012, depois do sucesso assinado também no Rally TT Hervideira.
destacando-se assim também no topo da tabela do Campeonato Nacional. Prova bastante difícil, muito sinuosa, muito técnica, não foi um troço nada fácil. Fizemos um bom primeiro troço, uma boa primeira passagem. No segundo troço entrámos bastante bem, no troço da tarde, entramos a ganhar tempo aos nossos adversários, mas a partir do quilómetro 30 começámos com problemas de direção assistida e foi bastante difícil trazer o carro até ao fim. Tínhamos ali uma margem para gerir, que surgiu no segundo setor, e gerimos essa margem da melhor forma até ao fim, a muito custo, mas foi muito importante porque mais uma vitória e pontos preciosos para o campeonato. A segunda posição no final desta terceira etapa do Campeonato Nacional 2012 pertenceu a Ricardo Porém. O piloto do Boncar Série 1 Proto tudo tentou até ao final da prova para conseguir retirar a primeira posição a Miguel Barbosa, mas acabaria por ficar parado já no segundo setor seletivo, com um problema ao nível da gestão eletrónica do motor do seu Série 1 Proto. Perdeu 3 minutos e ficava a sorte decidida a favor de Miguel Barbosa no final desta terceira etapa do campeonato. É um percurso bastante sinuoso e bastante técnico, em que exigiu tanto de nós como das mecânicas e dos carros. Uma prova muito ao meu estilo, deu-me um excelente gozo e prazer de condução. Ainda tentámos atacar a liderança durante a parte da tarde, mas um problema aqui na gestão eletrónica deixou-nos 3 minutos parados até que o carro voltasse a pegar e pronto, foi gerir e chegar até ao fim. O degrau mais baixo do pódio no regresso a Faf, após 240 km de setor seletivo, foi para Paulo Graça. O piloto da Nissan Navara a ganhar uma posição face ao dia anterior e a conseguir o degrau mais baixo do pódio final, um excelente resultado para o homem da máquina japonesa, ele que se estreou na primeira prova desta temporada 2012 com esta Nissan Navara e continua a evoluir a mesma e também o seu estilo de condução cada vez mais adaptado a uma máquina de grandes dimensões que por vezes causou dificuldades nos troços de Faf. O carro realmente é bastante largo para as pistas que usamos hoje, mas conseguimos, é o que interessa. Ao longo do dia não houve dificuldades, nenhum contratempo? Não, nenhuma, nem furos, não tivemos absolutamente nada, correu tudo. Fomos sempre à cautela, como é óbvio, mas correu tudo muito bem. Atrás de Paulo Graça fechou Nuno Tordo, quarta posição para ele, primeiro entre os homens da categoria T2, uma vitória saborosa para um piloto que esteve em risco de não participar neste Rally TT Serras do Norte e que agora tem que pensar em definitivo estar em todas as provas deste Nacional 2012, quem sabe para lutar pelo sceptro final na categoria reservada às máquinas mais próximas da produção em série. Uma quarta posição final de Nuno Tordo, a 13 minutos e 18 segundos de Paulo Graça e a mais de meia hora de Miguel Barbosa. Uma luta desigual. Mesmo assim, Nuno Tordo a conseguir um resultado fantástico no regresso ao Palanque em Faf. É uma prova completamente diferente do Algarve e de Reguengos, mas aqui é uma prova muito gira porque, apesar de ser dura, é uma prova bastante dura, mas eu gosto deste tipo de provas porque tem um encadeado, tem muita técnica e passamos numas paisagens giríssimas e ainda bem que esta prova está a voltar ao campeonato. E numa prova onde a fiabilidade das máquinas e o físico dos pilotos foi posto à prova a todo momento, a quinta posição seria para Miguel Paião, o melhor entre os pilotos do Desafio Mazda 2012 no final desta prova. Miguel Paião, que com esta vitória acabou por conseguir também assumir a liderança da classificação global do troféu da marca japonesa. Paião que lutou ao longo de todo o dia com Pedro Barroco pela vitória, mas este viria a abandonar com um problema no turbo na sua máquina, quando tinha já mais de 1 minuto de vantagem para Paião, que era o líder no final do primeiro setor seletivo e foi também o vencedor no final da prova, no regresso ao local de partida. A prova era muito dura em termos de condução, não dava descanso em momento algum, mas de resto gostei muito do tipo de traçado, acho que era um traçado bastante agradável para a condução.
E depois deste resultado, um pensamento diferente para a restante jornada que será este Desafio Mazda 2012? Vamos ver, prova a prova, e com o desenrolar das outras provas vamos vendo o que é possível fazer. Nada de exageros, mas arranjar uma toada rápida e segura, que é o que nós pretendemos, que é para também não estragar o carro. Logo atrás de Miguel Paião terminou João Cardoso com a sua pick-up Navarra, segunda posição na categoria T2 para o piloto navegado por Luís Marques, sexto lugar final, já com mais de 39 minutos de diferença para o vencedor e a 2 minutos e 31 segundos de Miguel Paião. Segunda posição para o piloto da pick-up japonesa, a confirmar também uma excelente terceira jornada desta temporada 2012. André Amaral seria o piloto que veio logo atrás para o sétimo lugar final, penalizado com 13 minutos no dia anterior. Amaral teve que trabalhar para subir na classificação, fez uma corrida de trás para a frente, foi ultrapassando a concorrência para ficar a 41 minutos e 16 segundos do vencedor, a 1 minuto e 21 do homem que terminou na sua frente, João Cardoso. Sem os 13 minutos de penalização, Amaral poderia mesmo ter lutado por um lugar entre os 5 primeiros, ou quem sabe, um pouco mais do que isso. Atrás de André Amaral, Tiago Avelar a confirmar a liderança na categoria T8 no primeiro dia, fechou com uma vitória pela segunda vez consecutiva neste campeonato nessa mesma classe, subiu ao oitavo posto final, a 6 minutos e 6 segundos do Proto X3 de André Amaral. Tiago Avelar a conseguir a segunda vitória na categoria T8 e a perfilar-se também ele como um candidato a um título nacional nesta temporada 2012. Oitavo posto final, a mais de 47 minutos de Miguel Barbosa, mas com o sabor da vitória também para o piloto do Lynx Proto. Foi uma vitória saborosa, foi um trabalho de equipa, acho que foi merecida pelo desempenho que fizemos em toda a prova desde o prólogo. Foi uma prova muito dura, muito física, as mecânicas sofreram muito, mas estamos de parabéns, é a segunda prova, a segunda vitória. E o campeonato que está a correr bem, e vamos agora em setembro para Castelo Branco, para conseguirmos ir para Oleiros, tentar manter estes resultados. Na nona posição e seguro entre os 10 melhores no final deste Rally TT Serras do Norte, Durval Costa, navegado por José Mutaco, a colocar a sua Mazda BT50 na segunda posição também do Desafio Mazda 2012. Ficaram a 21 segundos e meio de Tiago Avelar, o vencedor na categoria T8. Para encerrar o top 10, o homem de Porto Alegre, Francisco Gil, a colocar a sua Nissan Pickup na terceira posição também da categoria T2. Mais um bom resultado para o piloto alentejano, que continua também ele a lutar pela vitória final nesta classe no encerramento da época. Presentes em Faf estiveram também os pilotos da categoria promoção e da Taça TT. Vitória na promoção para Bruno Pinhão. Os pilotos destas categorias, que fizeram apenas a primeira passagem ao setor seletivo, depois de terem enfrentado a dupla passagem à abertura de hostilidades, à super especial no dia anterior, com Bruno Pinhão a garantir a vitória num tipo de piso bem diferente daquele a que está habituado, ele que é oriundo do Alentejo. O percurso era um bocadinho trabalhoso, muita condução, não é muito o que nós estamos habituados lá em baixo, no Alentejo, que é a minha zona. Estamos habituados a terrenos mais planos, mais rápidos, mas uma prova muito engraçada, com paisagens maravilhosas, e gostei da prova em si, gostei bastante. Na Taça TT, Pedro Oliveira garantiu, juntamente com o seu irmão Rui Oliveira, a vitória aos comandos deste Nissan Terrano. Também para eles não foi fácil regressar ao palanque em Faf, mas garantiram um saboroso primeiro lugar depois de uma passagem pelo setor seletivo, onde tiveram, acima de tudo, que conseguir trazer o carro até ao champanhe final. Foi mesmo nada fácil. Partimos o apoio do motor. Foi complicado a partir do quilómetro 60 gerir, porque tínhamos, cada vez que acelerávamos o motor, esta roda esquerda mexia muito, e para conseguirmos chegar à final tivemos que abrandar um bocado o andamento. Correu bem, não correu mal, para a próxima esperamos fazer melhor.
O azarado do dia seria, no entanto, Nuno Matos. Abandonou ao final de pouco mais de 2 dezenas de quilómetros com um problema no rolamento da roda traseira direita, colocando assim um ponto final numa prova que era muito importante em termos de discussão pelo título para o piloto que já foi campeão do mundo de T2. Aqui há 3 km atrás o carro fugiu-me numa direita, bloqueou a roda traseira, percebi que alguma coisa se tinha passado. A roda estava bloqueada, ao que parece um rolamento da manga desgripado. Era novinha em folha, alguma coisa se passou. 20 km, esta prova era muito importante para nós terminarmos. Vamos ver se ainda conseguimos fazer alguma coisa, mas em termos de resultado obviamente já está completamente comprometido, que é uma pena e neste momento, como é óbvio, não estou muito animado, mas é assim, faz parte das corridas. Classificação final após esta terceira etapa da temporada 2012, com vitória para Miguel Barbosa, na frente de Ricardo Porém, que foi o segundo classificado numa jornada de campeonato nacional, que foi também o cenário escolhido pela Mazda para receber a segunda prova do Desafio 2012. Na super especial e após a dupla passagem, a liderança pertencia a Pedro Barroco, o mais veloz no final deste primeiro confronto. O piloto que colocou a sua Mazda na 6ª posição era também o melhor dos pilotos das BT50 para o dia seguinte. Não estava à espera que tivéssemos tão bem. A primeira passagem estava complicada, estava bastante escorregadia. A segunda passagem fizemos uma alteração na suspensão e viemos a andar muito bem, correu tudo bem e não estávamos à espera fazer um quinta geral num tempo e foi muito bom. Para o primeiro dia está espetacular. A segunda posição no final do primeiro dia seria para João Rato, o piloto de Porto Alegre muito rápido no traçado de Lameirinha, a garantir proximidade com Pedro Barroco. Ficaram separados por pouco mais de 3 segundos e meio após quase 20 quilómetros de duplo setor seletivo. João Rato se colocava assim também numa excelente posição para lutar pela vitória no dia seguinte. Miguel Paião foi o terceiro classificado, também ele a colocar-se num excelente lugar para lutar pela vitória na segunda e longa etapa deste Rally TT Serras do Norte, onde tudo se iria decidir. Miguel Paião saía no terceiro lugar para o dia seguinte. Atrás de Miguel Paião, Durval Costa, juntamente com José Mutaco. Eles seriam os 4 fora do pódio no final do primeiro dia, mas em luta com os homens da frente, estava Durval Costa, juntamente com José Mutaco. Eram os quartos mais rápidos após este primeiro duelo, onde o piso escorregadio poderia fazer vítimas. Acabaram por limitar os estragos para a concorrência e ficaram na frente de Carlos Pinto, navegado por Jorge Amaral. O técnico de João Rato era o quinto no final deste primeiro dia de prova, mostrando-se também ele adaptado a este escorregadio traçado. 6ª posição no final deste primeiro dia para Itelvino Carvalho, com Nuno Gonçalves a seu lado, a garantir também um lugar entre os protagonistas desta segunda prova do Desafio Mazda 2012. Uma segunda prova que teria naturalmente decisões após os 240 km do segundo dia aqui no Rally TT Serras do Norte. De regresso ao Campeonato Nacional TT, a dupla açoriana Bruno Oliveira e Vânia Paim, que se colocaram na 7ª posição entre a classificação deste Desafio Mazda 2012 após o primeiro dia de prova. No segundo dia de prova, Pedro Barroco e João Rato não tiveram a sorte do seu lado. Barroco chegou a ter mais de 1 minuto de vantagem para Miguel Paião já no segundo setor seletivo, mas abandonaria com o turbo da sua Mazda BT50 a não resistir o esforço. Antes disso já tinha abandonado João Rato com problemas de embreagem na sua pick-up. A vitória acabou por sorrir a Miguel Paião. Paião a garantir o primeiro lugar final e a assumir também a primeira posição na classificação global do Desafio Mazda 2012 após 2 provas. Atrás de Miguel Paião ficou Durval Costa, segunda posição para ele e a conquistar pontos importantes na classificação desta iniciativa da Casa Japonesa. O terceiro posto foi para Itelvino Carvalho, de grau mais baixo do pódio, para o piloto navegado por Nuno Gonçalves.
e atrás deste veio Carlos Pinto, a ganhar assim a 4ª posição no final desta segunda prova do ano. Terminou assim a 3ª etapa do Nacional TT 2012. Teremos agora que esperar até setembro, nos dias 1 e 2. O Nacional vai até Terras Beirãs para, na Baja TT Oleiros, regressar à atividade para o encerramento da época.